Cristo é suficiente. Todo dia, Senhor. Todo dia é suficiente, Jesus. Tu és O suficiente. Senhor é o único, Senhor. Oh, Jesus. Faça acontecer, Senhor Jesus. Faça acontecer, Senhor Jesus. Deixa eu ver a tua beleza, Senhor. Se manifeste, Jesus. Se manifeste a tua graça, Senhor. Faça acontecer, Senhor Jesus. Faça acontecer, Senhor Jesus. Tudo é suficiente. Oh, Senhor Jesus. Através da tua palavra, Senhor, entra no profundo do nosso coração, Senhor. Alimenta, Senhor. Cortina, Alimenta, Senhor, o nosso coração. Abre os nossos olhos. Sim, Jesus. Abre os nossos ouvidos. Abre o nosso Sim, coração. Senhor. Quebranta-nos, Sim, Senhor Pai. Jesus. Quebranta-nos, Uma Senhor. barreira, Senhor. Quebranta-nos, Pai. Uma barreira, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite. A paz, que o Senhor te abençoe. Nós vamos nessa noite mergulhar no livro de Jonas. A gente vai. Eita, agora. Aleluia. E nós queremos hoje mergulhar no livro de Jonas. Você já leu o livro de Jonas? Amém? Nunca leu? Ele está entre os profetas menores. Pode começar aí no Jonas 1, verso 1 e 2. Ele está entre os profetas menores, né? Então, para quem não sabe, não é porque ele era anão, mas é porque o livro era pequeno. Por isso que era chamado profeta menor. E a gente vai transitar aqui nesses 4 capítulos. E nós vamos falar então hoje de graça, de salvação, de compaixão, de misericórdia, de salvação, de arrependimento, de ira, de raiva, de coração descoberto. E vamos mergulhar nisso aqui. E antes de a gente entrar aqui em toda essa história de Jonas, que você conhece, ou conhece uma parte só, você já se perguntou por que Jonas fugiu? Alguém sabe responder por que Jonas não quis ir para Nínive? Alguém já leu isso? Você sabe? Eu acho que é porque ele achava que o povo lá não merecia ouvir a palavra de Deus, porque eles eram muito incrédulos. E tinha muita pessoa. Tinha muita pessoa lá. Alguém mais tem uma ideia de por que Jonas fugiu? Nínive era terrível. Nínive era uma cidade que era uma Sodoma e Gomorra, era um horror. Eu pesquisei sobre Nínive um dia, a cidade, e é muito além do que a gente imagina, Sim. pouca coisa e pouca gente, não é. Amém. Muito bem, alguém mais quer falar? Aproveita aí. De Nínive. Nós vamos mergulhar em Nínive, irmãos. E a gente vai entender por que Jonas fugiu, por que ele não queria ir para Nínive, mas Deus queria. Essa era a questão. Deus queria. Não era o que Jonas queria, mas era o que Deus queria. Então a gente começa lendo capítulo 1, verso 1 e 2. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Então, quem é Nínive? Que cidade é essa? Qual é a importância de Nínive naquela época? A gente precisa entender. Nínive é uma cidade portuária que ficava às margens do rio Tigre. Era a capital da Assíria. Os assírios eram inimigos de Israel, inimigo dos hebreus. Hoje é a cidade de Mossul, no Iraque.
Ela ocupava 750 hectares, então era uma cidade muito grande, vários vilarejos. Os muros da cidade de Nínive, eles se estendiam por cerca de 12 quilômetros. Era uma cidade muito grande, era uma cidade importante, porque era a capital dos assírios, né? E Deus mandou Jonas ir até lá para anunciar para eles juízo e arrependimento. Essa foi a palavra que Deus disse para Jonas. Você vai lá e você vai dizer isso, uma única pregação, uma única mensagem. O capítulo 1, depois desses 2 versículos, depois entra a história de Jonas, a fuga de Jonas. O capítulo 1 e 2 contam a fuga de Jonas. Jonas decide não ir, ele diz para Deus, eu vou, e ele decide que não vai para lá. Ele vai para outro lugar. Aí tem a tempestade, tem o prejuízo dos mercadores do barco, eles tiveram que se desfazer das mercadorias para poder se salvar. Jonas está lá dormindo, Jonas está... Deixa eu baixo aqui. É que eu estava ouvindo hoje uma mensagem, ele ficou meio alto lá. Parou de novo? Me ajuda aí, filho. Vem. Não estou falando contigo, tá? Me perguntando o que eu quero. Bom, aí Jonas foge. E aqui nessa questão tem uma coisa importante, porque a Bíblia diz que ele vai dormir no porão do barco, e o barco está quase indo a pique, e Jonas está dormindo. E a gente aprende muito sobre isso, porque às vezes a casa está caindo, os problemas estão chegando, e a pessoa está dormindo, a pessoa não tem uma reação. A pessoa não ora, não se levanta, não se posiciona, vai deixando. Eles vão lá, acordam Jonas e dizem, pô, tu é o único que está dormindo? Cada um está orando para o seu Deus e tu está ali dormindo. Às vezes, querido, tudo que Deus está esperando é que a gente tenha uma reação. Que a gente se levante, que a gente se posicione, que a gente ore, que a gente repreenda, que a gente faça alguma coisa. Porque ficar parado esperando o barco afundar não é ideia boa. E aí alguém foi lá e despertou Jonas. E Jonas daí, quem estava descendo? Ó, tem uma tempestade aí, a gente está aqui, cada um clamando para Deus, para o seu Deus, e tu é o único que está aí parado. Não, isso aí é o seguinte, eu sou um servo do Senhor, eu estou fugindo de Deus, então vocês me joguem na água e tudo fica resolvido. E eles não quiseram a princípio, mas depois jogaram sortes lá, e a sorte de Jonas estava na mão de Deus, e joga na água. Mas a ideia de Jonas era, me joga na água, o morro acabou a história, mas não era isso que Deus queria. Ele vai parar no ventre do peixe, e lá no ventre do peixe ele fica 3 dias e 3 noites, vai, morre, não morre. E no terceiro dia, aí Jonas era um coração duro. A gente vai ver que Jonas, o profeta Jonas, ele era um profeta ranzinza, rabugento, teimoso, e que Deus tinha que levar ele assim aos extremos para que ele pudesse fazer o que Deus queria. Então lá no terceiro dia que ele morre na morte, no ventre do peixe, ele começa a orar, se arrepende, aí Deus diz, agora tu vai lá e faça o que eu estou mandando. Então a gente vai pular esses dois aqui, já fiz um resumo aqui, porque o nosso interesse está no capítulo 3 em diante. E aí lá no capítulo 3, irmão, no verso 1 ao 4, nós vamos ver o seguinte. Vamos lá, capítulo 3, verso 1 ao 4. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Então, segunda vez Deus tem que vir dizer para ele, vai lá, Jonas, faz isso, estou mandando. Com essa ordem, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que anuncio a você. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi a Nínive. Ela era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la.
Então, precisava de 3 dias para percorrer a cidade. E a pergunta é: quais eram os pecados de Nínive? O que Nínive? Por que Deus estava preocupado em resgatar Nínive? Quais eram os pecados de Nínive? No verso 2, ali no capítulo 1, verso 2, a versão está diferente, mas em algumas versões diz que a sua malícia chegou até mim. A sua maldade chegou até mim. No capítulo 3, verso 8, diz assim: sejam cobertos de pano, de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho. E da violência, então fala de corrupção moral, de violência. No livro de Naum é citado Nínive, que diz assim, Naum 3:1. Naum 3:1. Ai da cidade sanguinária, repleta de fraudes, cheia de roubos, sempre fazendo as suas vítimas. Então Nínive era uma cidade que tinha maldade, que tinha malícia, que tinha corrupção moral, que tinha violência, que tinha mentiras, que tinha roubos. Os ninivitas, os assírios, eram um povo sanguinário, violento, e que eles, por prazer, eles despedaçavam as suas vítimas. Mas, embora essa cidade fosse tão terrível, embora esse povo fosse tão pecador, Deus queria aquela cidade. Deus tinha um propósito para aquela cidade. Deus queria alcançar aquela cidade. E aí, por isso, ele envia Jonas para lá, para dar uma oportunidade para que a porta da graça de Deus não se fechasse para o povo de Nínive. Por quê? Fica muito claro, querido, que quando Deus vai trazer juízo sobre um lugar, quando Deus vai trazer juízo sobre uma cidade, quando Deus vai trazer juízo sobre um povo, sobre uma nação, Ele dá a oportunidade para que aquele povo se arrependa, para que aquele povo se volte para o Senhor, para que aquele povo abandone o pecado. Foi assim quando Deus enviou Noé. Noé ficou pregando 120 anos. No final dos 120 anos, só Noé e a família entraram na arca. O povo não quis, o povo não aceitou. E aí, quem fechou a arca? Deus fechou a arca. E quando a arca se fechou, pronto, fechou-se a porta da graça. Não tem mais chance. Veio o dilúvio. E por mais que o povo gritasse lá fora, Noé não podia abrir a porta, porque Deus havia fechado a porta da arca. E Deus abriria quando Ele quisesse abrir. Nós vemos que quando o Senhor trouxe juízo sobre Sodoma e Gomorra, Deus diz assim: eu não posso fazer nada sem antes falar aos meus profetas. Então Deus manda os anjos na casa de Abraão, e ele relata: nós vamos aqui agora da sua casa, nós vamos para a cidade de Sodoma e Gomorra, porque o Senhor trará juízo, haverá chuva de enxofre e tal, e tal, e tal. E aí, nesse caso, quem intercedeu foi Abraão. E ele vai interceder, e ele clamava a Deus e dizia: Senhor, se houver 50 lá na cidade, 50 justos naquelas cidades, o Senhor vai destruir a cidade? E Deus disse: não, se houver 50 justos, eu não vou destruir. E assim ele foi baixando, até que chegou em 5. E ele disse: Senhor, pela última vez, talvez Abraão podia ter, já que ele era um homem de tanta fé, ele podia ter esticado mais um pouquinho. Ele disse: Senhor, se tiver 1. Mas quando ele chegou no 5, Senhor, se houver 5 justos, o Senhor vai destruir a cidade? Ele disse: não, por causa de 5 justos eu não vou destruir a cidade. Ao final não tinha, né? Não tinha nem 5. Mas Deus trouxe o juízo. Mas a oportunidade da porta da graça se abrir e se fechar foi dada. Agora, Deus queria alcançar aquela cidade, mas antes de fechar a porta da graça, Deus
teve a oportunidade de que a palavra fosse levada ao povo de Nínive, para que eles ouvissem a palavra e que eles pudessem aceitar ou não a mensagem que eles iam ouvir, tendo em vista todo esse histórico de ser um povo sanguinário, ser um povo violento, ser um povo terrível, um povo obstinado, um povo inimigo de Israel, um povo hostil, mas que a palavra seria levada a eles, a palavra seria pregada a eles do mesmo jeito que Deus deu a oportunidade para os habitantes, os contemporâneos de Noé, para as pessoas de Sodoma e Gomorra. Eles também teriam a oportunidade de que a porta da graça se abrisse para eles, que já estava praticamente fechando. E é interessante a gente entender isso, porque quando que a porta da graça se fecha para uma pessoa, você sabe? Quando ela não se arrepende. Quando ela não se arrepende e quando ela... Definitivo, não tem jeito. Hã? Quem falou? Quando ela não quer escutar a voz de Deus. Quando ela finalmente morre, irmãos, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Então, tem alguém que você tem interesse de que seja salvo? É importante que você não desista. Você ore, você interceda, você clame, você... Quando puder, prega para essa pessoa. Quando puder, ministra sobre ela. Porque assim a pessoa não quer ouvir a pregação. Você chega perto e começa a falar de Jesus, ela já fica perturbada, ela fica meio endemoniada, já briga com você. Mas tem uma coisa que a pessoa não pode impedir. Ela não pode impedir que você ore por ela. Ela não pode impedir que você interceda por ela. Ela não pode impedir que você clame diante de Deus em favor dela. E ela não pode impedir, irmãos, que você de vez em quando jogue lá uma semente da palavra. E, olha, eu sei que tu não gosta, mas olha, eu vou te dizer um negócio, é assim, assim, assim. Não, mas eu não quero saber. Não, tá bem, tá bom. Mas eu vou te dizer. Porque a hora que essa pessoa finalmente morrer, a hora que o caixão fechou, a hora que o coração parou de bater, não tem mais o que fazer. A porta da graça se fechou. A porta da graça se fechou e não há nada mais que você possa fazer por aquela pessoa, porque agora a palavra de Deus, ela diz: ao homem está destinado a morrer e depois disso o juízo. Enquanto estiver vivo, irmão, pode ser o coração mais terrível, pode ser o coração mais duro, pode ser a pessoa que você diga assim: não, esse aí não tem jeito. Pode ser a pessoa mais assim, incrédula da face da terra. Enquanto estiver viva, ore por ela, interceda por ela, clame por ela, ore para que ela seja salva, ore para que ela seja alcançada, ore para que Deus toque na vida dela, ore para que o Espírito Santo convença do pecado, da iniquidade, do juízo. Vai orando, vai intercedendo, irmão, porque... E tem mais uma coisa, que talvez nem você... Às vezes a pessoa pergunta: mas eu preguei para alguém e tal, mas eu não sei se aquela pessoa, se ela se converteu e ela morreu e tal. Gente, a gente não tem como saber se aquela pessoa, no seu último instante de vida, creu em Jesus, recebeu a Jesus, foi salvo ou não foi salvo. Porque a gente tem lá o exemplo daquele homem que estava lá ao lado de Jesus, na cruz, o ladrão, condenado, um réu confesso dos crimes que ele havia cometido, mas lá na cruz, irmãos, 2 horas antes de morrer, 3 horas antes de morrer, ele crê em Jesus, crê que Jesus é o Filho de Deus, e Jesus diz para ele: não, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Quer dizer, hoje mesmo tu vai morrer, mas tu está salvo. São coisas que a gente não sabe, a gente não tem como saber que se a pessoa lá morrendo, a sua mente acelerada, indo de encontro à morte, se ela não lembrou: eu preciso de Jesus, eu preciso de Jesus. Então é importante que você não pare, que você não desista. Você precisa entender, querido, que você foi salvo porque alguém orou por você. Você não tem mérito nenhum na sua salvação. Você foi salvo porque alguém orou por você, alguém intercedeu por você, alguém ficou noites em claro clamando a Deus por você, alguém orava por você quando você saía para noite, para festa, para não sei o que. Alguém estava orando por você quando você estava vivendo aí no mundo perdido, mergulhado no pecado. Alguém estava orando por você, alguém estava intercedendo por você. E um dia que chegar lá na glória, Deus vai mostrar você, vai dizer: esse aqui foi você que ganhou
que você ganhou essa vida para Jesus, porque a palavra diz que quem leva uma pessoa a Cristo, quem leva uma pessoa a alcançar o perdão, ele recebe recompensa do Senhor. Então você não pode desistir de orar, de interceder, de clamar. Você não pode também, querido, fazer uma lista assim, ó, esse pode, esse não pode. Não vale isso. A gente vai ver isso aqui nesse passeio de Jonas. Então Deus, embora o Senhor tivesse irado com Nínive, por causa do seu pecado, o seu nível de pecado, que era algo terrível, assim mesmo ele queria alcançar aquele povo, assim mesmo ele queria usar de misericórdia, assim mesmo ele queria usar de compaixão. Capítulo 3, verso 3 e 4, ele diz assim: Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi a Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Daqui a 40 dias Nínive será destruída. A cidade era grande, 750 hectares, 12 quilômetros só de extensão de muro, 3 dias para percorrer toda a cidade. E uma pessoa, vamos dizer, no tempo bíblico, uma pessoa podia caminhar, o caminho de um dia era de mais ou menos 25 quilômetros. Então uma pessoa precisaria de 3 dias para percorrer toda a cidade. Mas a questão é que Jonas não precisou percorrer a cidade todos os dias, 3 dias. Quantos dias Jonas levou pregando lá? 1 dia. Jonas chegou na cidade num dia, e ele começou a andar na cidade pregando esse juízo de Deus. Povo de Nínive, eu estou aqui, enviado do Senhor, eu vim aqui trazer para vocês uma palavra que o Senhor quer que eu traga para vocês. Daqui a 40 dias essa cidade vai ser destruída. Vocês precisam se arrepender, vocês precisam se voltar para o Senhor, vocês precisam crer no Senhor. E ele começou a pregar num lugar e foi espalhando, indo. E a questão é, queridos, que a pregação de Jonas foi algo tão intenso, foi algo assim que caiu na cidade como uma bomba, e as pessoas de imediato creram na palavra de Jonas. E elas começaram a dizer umas para as outras, foram espalhando a notícia do que iria acontecer e o que eles precisariam fazer para que Deus não trouxesse juízo sobre a cidade. Que eles precisavam se arrepender, que eles precisavam se voltar para o Senhor, que se eles não se arrependessem e se esse arrependimento não fosse algo genuíno, a cidade seria destruída. Se espalhou por toda a cidade, 1 dia de pregação, a cidade inteira. E foi se espalhando. Diz então, no verso 5 até o 10, o seguinte: só o seguinte: os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se com pano de saco. Isso fala de se humilhar, de se render diante de Deus, de confessar pecado. Se vestir de pano de saco significa isso, de arrependimento sincero. Então eles colocavam um saco, um vestido de saco, que nem aquele, como é que é o nome? O Duque. Ele põe um vestidão, parece Fred Flintstone, assim, que é de saco. O dele não é de saco, né? Mas enfim, é só essa. Então eles vestiam com aquele saco e jogavam cinza. E o significava arrependimento, que significava que eles estavam confessando o seu pecado. Era uma forma de expressar um profundo arrependimento. A cidade inteira diz o seguinte: quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, por isso que tinha um rei, porque ela era a capital da Síria. Então, quando a notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o seu manto real, vestiu-se com um pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Vamos lá.
então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não lhes deem de comer nem beber. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os seus maus caminhos e a violência que há nas suas mãos. Eita! Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Tendo em vista que eles fizeram o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Aqui, queridos, a gente vê que houve uma reação tão forte e que aquela conversão que aconteceu foi algo tão genuíno que toda a cidade, você imagina, os historiadores dizem que Nínive naquela época tinha 150 mil habitantes. 150 mil habitantes, na Bíblia diz mais de 120 mil. 150 mil habitantes. Aí você imagina, irmão, 150 mil habitantes, quase três São Gabriel inteira. Todo mundo, criança, rico, pobre, escravo, animais, tudo. E um jejum completo de 3 dias, nada de comer, nada de beber, vestido de saco, jogando sobre a cinza e clamando a Deus, confessando o pecado, e mais do que confessando o pecado, abandonando o pecado, abandonando a violência, abandonando a mentira, abandonando os roubos, abandonando a violência, abandonando a malícia, abandonando a maldade, abandonando aquela vida sanguinária e se rendendo diante de Deus. Esse arrependimento que aconteceu em Nínive, irmãos, foi, eu creio que em toda a Bíblia, o maior evento de avivamento registrado na palavra de Deus, quando uma cidade inteira, uma população inteira de uma cidade, 150 mil pessoas, toda a cidade se rendeu plenamente ao Senhor. A Bíblia fala de homens que foram grandemente usados pelo Senhor. Ela fala de Pedro que se levanta e 3 mil pessoas se convertem. Ela fala de Pedro que se levanta e 3 mil pessoas se convertem. No mesmo dia vão descer as águas do batismo. Ela fala dos milagres que o Senhor fez através de Moisés no deserto. E Moisés foi, no Antigo Testamento, o homem onde Deus se moveu com milagres extraordinários em todo o Novo Testamento, as 10 pragas, os milagres do deserto, as coisas que Deus fez através de Moisés são coisas extraordinárias, mas onde um arrependimento total, onde uma população inteira se volta para o Senhor, e todos eles se arrependem, todos eles confessam o seu pecado, e todos eles abandonam o pecado, e todos eles choram diante de Deus, a ponto de Deus então agora desistir de trazer o juízo naquele momento. Isso foi mais ou menos no ano 785, 750 antes de Cristo. 140 anos depois, 3, 4 gerações depois, o juízo veio sobre Nínive, e Nínive foi destruído. Mas você para para pensar, 140 anos depois, ainda haviam resquícios do avivamento que Jonas levou para aquela cidade. Isso não é pouca coisa. Isso não é assim alguma coisa que a gente poderia dizer, só 150 mil, tá? É a mesma coisa a pessoa que lê lá que Pedro andou sobre as águas, Pedro andou sobre as águas, aí ele afundou lá, Pedro isso, Pedro aquilo, tá? Então, e quando é que foi a última vez que você pisou sobre as águas? Que você andou sobre as águas, você lembra? Não, querido. Mas ele andou, afundou, Jesus levantou ele, voltou caminhando sobre as águas no barco. Então a gente não pode olhar para o milagre de Nínive, irmãos, e achar que foi pouca coisa. Foi muita coisa. Foi um grande mover de arrependimento, de compaixão, de misericórdia, de alcance da graça de Deus. Toda a cidade se converteu, todos eles se voltaram para o Senhor. Mas agora no capítulo 4, irmão, no capítulo 4, agora o livro de Jonas se torna uma coisa bizarra.
O livro de Jonas se torna uma coisa bizarra. Vamos ler até o verso 5, capítulo 4. Jonas saiu, sentou-se em um lugar a leste da cidade, ali construiu um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Ele ainda tinha uma expectativa assim, que Deus ia fazer em Nínive o que foi feito com Sodoma e Gomorra. Mesmo com toda a conversão que havia acontecido, ele ainda pensava, Deus vai fritar esse povo, porque era essa a ideia dele. Esse era o pensamento dele. Vamos lá. Não, verso 2. 4:2. Ele orou ao Senhor, sentou lá, fez um abrigo, sentou lá, ficou esperando. Aí ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra. Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, cheio de amor leal, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Não é bem assim. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Por que ele queria morrer? Porque o povo tinha se convertido. Cara, é a primeira vez que eu vejo um pregador promover uma conferência de avivamento, todo mundo se converte, toda a cidade, todo. E aí ele fica triste por causa disso. Ele fica triste porque Deus usou de misericórdia. Ele fica triste porque as pessoas se converteram. Ele fica triste porque as pessoas se arrependeram dos seus maus caminhos. Porque na ideia, na mente de Jonas, Deus não podia usar de misericórdia para com o povo de Nínive, para com os assírios. E aí ele diz: por isso que eu não queria vir, por isso que eu decidi ir para outro lugar, porque eu sabia que se eu chegasse lá e pregasse, e o povo se arrependesse, o Senhor não ia destruir a cidade. Você pode, não tem lógica isso, tem? Aí ele diz: então, já que o Senhor salvou ele, então me mata, eu quero morrer. Então Jonas é um cara rabugento. Ele é um homem melancólico. Ele é um homem irado. Ele ficou irado porque Deus salvou a cidade. Vamos ver mais. Vamos até o 5. Agora, Senhor, tira a minha vida. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Você tem alguma razão para estar enfurecido? Vamos lá. Jonas saiu, sentou-se em um lugar a leste da cidade, construiu um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria na cidade. Vamos ver mais. Então Jonas vai lá, irmãos. Aí a pergunta é: a gente pode definir, a gente pode decidir, a gente pode escolher quem pode ser salvo e quem não pode ser salvo? Isso é uma coisa muito séria, irmão. E você olha para... A gente se choca vendo esse relato de Jonas, mas eu vou contar um relato. Esse fato que aconteceu numa das igrejas que eu pastorei. A gente pastoreou a igreja num lugar, mas era um lugar muito difícil. Muito difícil assim. O povo era um povo bem complicado. Então, a igreja já existia mais ou menos uns 4 anos quando a gente chegou lá. E aí deu um boom e as pessoas começaram a vir, a procurar. Só que quando as pessoas chegavam, a gente tinha que lidar com assédio de homem e de mulher. As mulheres vinham e queriam pegar o pastor, e os homens vinham e queriam pegar o pastor. Era mais ou menos assim. Aí, sabe aquele negócio de apertar a mão e não larga? Eram umas coisas assim bem complicadas, mas assim, praticamente a maioria daquelas mulheres, quando elas iam para culto, elas iam assim com roupa curtíssima, mínimas, grandes decotes, às vezes sem sutiã. Era umas coisas carnal mesmo. E os homens chegavam e diziam para a pastora: eu queria falar com a senhora não pode me atender? Vamos lá no escritório, senhora, fecha a porta e a gente conversa. Era nesse nível assim. Então a gente atendia, aí a pastora dizia: não, eu não atendo, é o meu marido.
E eu atendia, e como acontecia muitas dessas coisas, eu atendia com a porta aberta. Mas eu atendia quando o avanço não era grande. A maioria era assim: não, eu queria marcar uma visita aqui, na hora que meu marido não tivesse, que o senhor fosse lá. Era assim. Mas aí, irmão, as pessoas foram se convertendo, aí, né, vamos dizer, aí o pessoal já se vestia como servo do Senhor, né, já ia para o culto vestido decentemente. E aí, eu não me lembro quanto tempo foi, 4, 5 anos depois, um dia no culto aconteceu um fato. Uma senhora veio no culto. E essa senhora chegou no culto, irmão, naquele jeito que vinham as mulheres anteriormente, roupas mínimas. E eu não lembro qual foi a palavra pregada naquele dia, mas eu lembro que aquela mulher, na hora da oração, na hora da ministração, ela saiu do lugar dela, veio ali diante do altar, dobrou o joelho, ficou ali chorando e tal, e se arrependendo. Quando terminou o culto, é mais ou menos o que aconteceu com os outros. Quando terminou o culto, umas 4, 5 mulheres da igreja vieram falar comigo, me cercaram: pastor, nós queremos falar contigo. Mulher falando sério, que fala: pastor, tem coisa, nós queremos falar com o senhor. Eu disse: amém, mano, pode falar. Pois é, pastor, o senhor viu ali, fulana veio no culto, e aquela lá é fulana de tal, ela teve muitos amantes e tal, e nós queremos falar com o senhor dizer para ela não vir mais na igreja. Eu disse: o quê? Não, o senhor vai entrar em contato com ela, o senhor vai dizer para ela não vir mais no culto, porque essa mulher vai ficar assediando os nossos maridos, ela vai vir com essas roupas aí, e os maridos vão ficar olhando, e nós não queremos. O senhor vai chamar ela e o senhor vai dizer que nós não queremos que ela venha no culto. Aí eu parei, eu não lembro se a pastora estava junto ou não. Eu parei, respirei fundo, pensei: ah, Jesus. Aí eu disse assim, mais ou menos assim: vocês querem que eu diga para ela não vir no culto porque ela se veste desse jeito? O senhor vai dizer isso. Aí eu disse: eu preciso lembrar vocês de como vocês vinham no culto quando vocês chegaram aqui. Eu preciso, querem que eu diga qual de vocês me passou cantada até se converter? Vocês querem que eu diga quem que pediu para fazer uma visita no horário que o marido não estava? Qual de vocês vinha com blusa sem sutiã? Qual de vocês vinha mostrando as coxas, as pernas, os braços, o corpo inteiro? Qual de vocês ia mostrando as carnes no culto? Vocês querem que eu diga? Qual de vocês? Quantas de vocês fizeram isso? Até que se converteram? Vocês acham necessário que eu faça isso? Não, pastor. Vocês entendem que nós não podemos fechar a porta para alguém que quer, que está buscando a Jesus, que foi tocado por Deus, e que eu não posso de forma alguma dizer para essa pessoa: eu não quero você aqui, porque as mulheres da igreja estão enciumadas pelo teu jeito de vestir. Vocês acham que eu devo fazer isso? Vocês acham que é isso que Deus quer que vocês façam? Elas baixaram a cabeça. Tá, pastor, não precisa falar nada. Porque muitas vezes que a gente pensa assim, a gente tem alguém que a gente ama muito, e aquela pessoa não é salva, e a gente ora por aquela pessoa, e a gente intercede por aquela pessoa, e quando a gente recebe a notícia de que aquela pessoa está se convertendo, está congregando em algum lugar, a gente fica feliz, não fica? Fica muito feliz. Uau, essa pessoa foi alcançada pelo Senhor. Mas aí, querido, e quando Deus faz isso por alguém que você julga ser um desafeto seu? Quando Deus faz isso, irmão, por alguém que de alguma forma te prejudicou? Quando Deus resolve salvar alguém que para você a porta da graça não pode se abrir para ela, porque você julga que aquela pessoa específica ela tem que queimar no mármore do inferno. Aquela pessoa não pode ser salva de maneira alguma, porque ela fez isso, ela fez aquilo, porque ela é uma grande pecadora.
E nós não queremos de forma alguma que aquela pessoa seja salva, porque ela tem que ir para o inferno. Porque ela fez tal coisa, porque ela fez tal coisa, porque ela fez tal coisa, e Deus não pode usar de misericórdia para com ela. E se Deus usar de misericórdia para aquela pessoa, você fica emburrado. Você fica como Jonas, irritado. Não acredito. Fulano está na igreja. A fulana. Porque na nossa concepção, irmãos, a gente acha que pode dizer quem pode e quem não pode ser salvo. E foi o que aconteceu com Jonas, irmãos. E é o que acontece com muitas pessoas, porque a gente tem um pensamento assim, ó, se a pessoa ela preenche algum requisito moral para congregar numa igreja, ela é bem-vinda. Se ela trabalha, se ela tem uma boa posição, se ela tem uma boa renda, uau, ela é bem recebida, ela é recebida com tapete vermelho. Mas se ela é uma pessoa de vida duvidosa, se ela é uma pessoa conhecida como essa mulher, de muitos amantes, uma pessoa que é dita como inalcançável pela graça de Deus, e aquela pessoa chega num lugar, logo as pessoas não querem. Você sabe que na igreja de Corinto acontecia isso? Havia em Corinto o culto à deusa da fertilidade. E havia em Corinto os prostitutos cultuais e as prostitutas cultuais que serviam no templo da deusa da fertilidade. E a função daqueles homens e mulheres era estar no templo, servindo aos homens e mulheres que vinham prestar culto à deusa da fertilidade, pedindo bênçãos sobre o seu casamento, sobre suas plantações, sobre as suas colheitas. E naqueles rituais, eles se deitavam com as prostitutas cultuais, e as mulheres se deitavam com os prostitutos cultuais, e eles tinham relação íntima. E essas mulheres, elas eram conhecidas porque elas tinham a cabeça rapada. E o que aconteceu com a igreja de Corinto? Quando essas mulheres prostitutas cultuais se convertiam e começavam a ir ao local de culto, elas eram reconhecidas. E as mulheres da igreja não queriam que os seus maridos, que talvez na vida antiga tivessem se deitado com uma delas, convivessem educadamente com uma dessas mulheres, ou que os homens assim. Então foi lá em Corinto que Paulo estabelece uma regra. Qual era a regra de Paulo? Cabeça coberta. As mulheres tinham que ir ao culto com a cabeça coberta, que as mulheres tinham que ir com o véu. É lá que surge a questão do véu. Então todas as mulheres tinham que ir com o véu. E ele vai explicando, na verdade o cabelo é o véu que cobre a cabeça e tal. Mas nós vamos aplicar essa regra em Corinto. Esse não é o nosso costume, mas porque há problemas, há intriga entre as mulheres da igreja. Então agora as mulheres, quando vão ao culto, elas virão com a cabeça coberta com o véu. Foi o jeito que Paulo arrumou para resolver um dilema na igreja de Corinto. Ele, quando encerra a sua fala sobre isso, ele diz: isso não é uma doutrina. Nós não temos esse costume. Isso é para vocês, Corinto, que estão lidando com isso, porque a igreja de Corinto, que era uma igreja, veja bem, Paulo fala sobre dons, dons espirituais. A maioria dos ensinos de Paulo sobre os dons é para a igreja de Corinto. Então a igreja de Corinto, irmão, é uma igreja que havia oração, havia dons, havia línguas, havia derramado o Espírito, havia mover de Deus, mas tinha esse problema que Paulo disse que eles se devoravam uns aos outros. Eita, pode isso, pastor? Num lugar onde tem tanta unção e presença, as pessoas se devoraram? Pode acontecer em Corinto. Então Paulo estabelece esse ensino para a igreja de Corinto. Agora Jonas, ele vem diante de Deus e diz: não, eu não quero, o Senhor não podia usar de misericórdia para com eles. Mas aí Deus vai dar uma lição em Jonas.
Verso 6, vamos até o final. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Agora ele não está mal-humorado, agora ele ficou feliz porque nasceu uma planta que deu sombra sobre a sua cabeça. Contudo, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou um verme atacar a planta e ela se secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento leste muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas a ponto de ele quase desmaiar. Com isso, desejou morrer. Ele desejou morrer. Olha, eu vou dizer para você, se cada vez que você ora dizer Deus me mata, ele fosse responder, você podia dizer que é que nem gato, tem 7 vidas. Porque qualquer coisinha você está dizendo, ai Deus me mata, Deus me mata, Deus me mata. Deus está ouvindo essas orações, está dizendo, para que besteira, que mata o quê? Lá está Jonas agora, tinha sombra e tal, daí morreu. Deus manda um verme para matar aquela planta. Quantos vermes Deus já mandou na tua vida? Quantos vermezinhos Deus mandou na nossa vida para de alguma forma criar uma importunação na tua vida? Aí Jonas diz, agora eu quero morrer, Senhor me mata e tal. Para mim é melhor morrer do que viver, porque pegou sol na cabeça. Deus, porém, disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Furioso por causa das pessoas se converterem, furioso por causa da planta que morreu? Ele respondeu, sim, tenho. Olha o pete de Jonas. Sim, eu tenho. Eu estou furioso a ponto de querer morrer. O Senhor, porém, lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu em uma noite, em uma noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabiam distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos animais. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Jonas, você se entristeceu por causa de uma planta, mas você não se alegrou porque a cidade inteira se converteu. Você se entristeceu porque uma planta que não foi tu que gerou, que tu não fez nada por ela, ela simplesmente veio e te deu sombra. Você não teve pena das pessoas que ouviram a palavra, que creram, que se arrependeram, que não vieram a morrer. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer. A gente às vezes vê, né, na internet, cancelou o CPF e tal, de um bandido, de tal. E às vezes a gente tenta justificar com o fato, não prestava, e não sei o quê. Mas é alguém por quem Deus, talvez você não saiba, mas Deus usou de misericórdia para aquelas pessoas. Muitas vezes são pessoas que se desviaram do caminho. A gente fazia evangelismo na madrugada, e 90%, 95%, 96% das pessoas que a gente encontrava na madrugada eram pessoas que um dia estavam dentro de uma igreja e por algum motivo saíram. Era raro a gente encontrar alguém que dizia que nunca tinha entrado dentro de uma igreja. Era muito raro. Sempre encontrava pastor, diácono, diaconisa, obreiro, cantor, ministro de louvor, gente que dançava na igreja, gente que fazia teatro, gente que estava envolvida de alguma forma e por algum motivo se entristeceu e saiu. E aí uma dessas pessoas, irmãos, às vezes entra para a criminalidade, entra para a prostituição, entra para a violência, entra para o crime. E lá, nesse mundo de crime, encontra a morte. Deus não tem prazer na morte do ímpio, de uma pessoa que morreu perdido, afastado do Senhor. A gente precisa entender, querido, que da mesma forma que Deus usou de misericórdia para com a gente, Ele também quer usar de misericórdia para com qualquer outra pessoa. A gente precisa saber que Deus, Romanos 11:32, diz que Deus encerrou a todos foram encerrados na mesma condição. Romanos 11:32.
Todos foram encerrados na mesma condição, para com todos Deus pudesse usar de misericórdia, pois Deus sujeitou todos à desobediência para exercer misericórdia para com todos. Aleluia. Com todos. Se a misericórdia de Deus te alcançou, irmão, glória a Deus por isso. Glória a Deus porque Ele te alcançou. Mas se ela não alcançou alguém, se alguém ainda não foi alcançado, quem sabe é o momento de você começar a orar por essa pessoa. Olha o que diz Romanos 3, 22 e 23. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para com todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus. Todos pecaram. Todos eles. Todos nós estávamos condenados. Todos nós estávamos a caminho do inferno. Todos nós estávamos completamente afastados do Senhor. E um dia Deus nos alcançou. Um dia Deus entrou nas nossas trevas. Deus entrou na nossa escuridão. Deus entrou na nossa vida, onde a gente estava. Eu já vi gente que estava num lugar de culto africano e entrou lá e Deus disse: sai daqui, aqui não é o teu lugar. Eu já vi pessoas que encontraram Jesus de formas mais estranhas. Deus se apresentou a elas e elas se voltaram para o Senhor. De alguma forma Deus te alcançou um dia. De alguma forma Deus te salvou. De alguma forma Deus nos salvou. De alguma forma Deus me salvou. Nos tirou de um destino eterno de tristeza, de morte eterna. E nós hoje, queridos, Deus nos chama hoje para fazer o que Jonas fez. Vai lá, prega, fala, ensina, tenha compaixão, tenha misericórdia. Não feche a porta para pessoas a quem Deus quer usar de misericórdia. Quando o Senhor chamou Pedro para ir na casa de Cornélio, Cornélio era um cidadão romano. E aí Deus mostra para Pedro aquela visão do lençol cheio de animais considerados impuros, e Deus diz para ele: mata e come. E Pedro diz: não, eu não vou comer. A vida inteira eu nunca comi um animal impuro, eu não vou comer. E Deus diz: mas quem disse que é impuro? Não faça impuro o que eu purifiquei, o que eu limpei. Deus teve que tratar com o preconceito de Pedro. E aí ele ficou naquilo na cabeça, e Deus agora vai bater alguém lá na porta, ele vai te convidar para ir na casa de um homem chamado Cornélio, um cidadão romano, e você vai. Aí eles bateram na porta, convidaram, Pedro foi na casa de Cornélio e houve salvação naquela casa. Não somos nós, irmãos, que vamos fechar a porta da graça para alguém. Quem pode fechar a porta da graça é Deus. Deus é o único que pode fechar a porta da graça, não somos nós. Vamos orar, queridos. Vamos falar com o Senhor. Vamos ficar de pé. A história da condição da cidade de Nínive, ela pode ser comparada a qualquer lugar, irmãos. Qualquer lugar hoje tem malícia, tem violência, tem roubo, tem fraude, tem mentira, tem engano, tem homens sanguinários, mulheres sanguinárias. Essa semana morreu uma mulher que era conhecida de Aba Loira, uma mulher que aconteceu um fato de violência na vida dela e ela acabou perdendo do crime. Morreu jovem, 30 e poucos anos. Quem sabe a gente precisa hoje fazer uma lista de pessoas e começamos a orar por elas. E quando Deus trouxer alguém que não é o que a gente esperava, eu lembro do apóstolo Zemir dizer: eu orava para Deus
enviar empresários para a igreja. E Deus só mandava morador de rua. Aí um dia ele foi orar e disse: Senhor, eu peço para o Senhor enviar empresários, e o Senhor só manda morador de rua. E o Senhor disse para ele: se tu não enxerga um empresário no morador de rua, fecha a porta da igreja, vai para casa, porque você não tem fé. A gente precisa, irmãos, entrar no lugar de Deus. São Gabriel precisa de Jesus. São Gabriel é uma cidade que precisa muito da graça de Deus. E com certeza, em algum momento, Deus já desejou trazer juízo sobre a cidade. E sabe por que Ele não traz? Porque há 5, 10, 20, 50, 100 injustos. E por causa dos justos, a cidade não recebe juízo. Mas é uma cidade, irmãos, que tem um histórico. Nós estamos no meio, em todo o Rio Grande do Sul, das 8 cidades com maior índice de pedofilia. Das 8 cidades do estado com maior índice de pedofilia, 5 estão aqui nessa região: São Gabriel, Rosário, Livramento, Santa Maria, Alegrete. Essas cidades da fronteira, irmãos, há um principado. Nós precisamos muito orar para a nossa cidade. Nós precisamos muito interceder, irmãos. E se Deus trouxer um pedófilo para cá? E se Deus trouxer uma prostituta? E se Deus trouxer um adulto? E se Deus trouxer uma adulta? E se Deus trouxer um homem violento, um sanguinário? E se Deus trouxer alguém que a gente não quer? Ah, Jesus, precisamos muito orar, queridos. Pai, nós chegamos diante de Ti, Senhor. Aprendemos tanto com Jonas, Pai. Aprendemos tanto como o Senhor exerceu compaixão e misericórdia sobre a cidade de Nínive, Senhor. Como aquela cidade foi tocada pelo Teu Espírito Santo. Como aquela cidade foi tocada pela Tua misericórdia. Como aquela cidade foi tocada pela Tua compaixão. Como aquelas pessoas, Senhor, elas se arrependeram dos seus pecados. Como elas abandonaram o pecado. Como elas se voltaram para Ti, Senhor. E 3 ou 4 gerações viveram sob os resquícios de um milagre que o Senhor levou através de Jonas, Senhor. Pai, nós estamos vivendo um tempo onde precisamos clamar pela nossa cidade, onde precisamos descortinar o nosso coração. Jonas teve coragem de dizer: eu não queria ir, porque eu não queria que o Senhor exercesse misericórdia por aquele povo. Eu queria que eles morressem, eu queria que eles fossem destruídos, eu queria que eles sofressem a culpa do seu pecado, eu queria que eles sofressem o juízo do seu pecado. Senhor, que nosso coração não seja como o de Jonas. Que o nosso coração, Senhor, possa exercer misericórdia. Que o nosso coração possa exercer compaixão. Que o nosso coração possa se voltar ao Senhor. Senhor, nos ajuda a orar, a clamar, Senhor. Talvez pela primeira vez, orar por aqueles que nós pensamos que não são dignos de serem alcançados por Ti. Nossos desafetos, aqueles que nos feriram, aqueles que nos machucaram, aqueles que nos traíram, aqueles que de alguma forma, Senhor, nos atingiram, nos prejudicaram, e que estão perdidos, e que precisam ser alcançados por Ti, Senhor. Nós queremos orar hoje. Deus, alcança-os. Deus, resgata. Deus, salva. Salva aquele homem, salva aquela mulher, salva aquele jovem, salva aquela criança, Senhor. Salva aquela família. Alcança, Senhor. Resgata, Senhor. Tu disseste na Tua palavra que o Senhor enviaria à igreja aqueles que haveriam de ser salvos, e nós estamos pedindo, Senhor, envia. Nós não estamos esperando um currículo, nós estamos esperando vidas, nós estamos esperando pessoas que o Senhor vai trazer. E não nos importa, Senhor, o quão pecadoras elas são, o quão difícil seja o nível de vida que elas estão vivendo, porque a Tua palavra diz que aonde abundou o pecado,
lavado, o nosso coração possa ser, Senhor, cheio da tua compaixão e da tua misericórdia. Nós oramos por aqueles a quem a porta da graça ainda não se fechou. Nós oramos, Senhor, por aqueles a quem a porta da graça está se fechando, Senhor. Por aqueles que estão no vale da sombra da morte. Por aqueles, Senhor, que agora estão indo a passos largos em direção da morte e que precisam de Ti, e que nós queremos ser um instrumento, aqueles que vão levar a palavra e a mensagem da salvação, Senhor. Sim, Senhor, nós queremos ser um farol no meio das trevas. Nós queremos entrar nas trevas daquele coração. Nós queremos, Senhor, entrar nas trevas daquela vida. Nós queremos, Senhor, que Tu nos dê palavra, que nos dê amor, que Tu nos dê compaixão, Senhor. Ah, Senhor, nós precisamos de Ti, Jesus. Nós precisamos, Pai, que Tu nos ensine, que Tu nos ajude, que o nosso coração se volte para Ti, Senhor. Ah, nós queremos ver, Senhor, essa cidade rendida aos Teus pés. Nós queremos ver, Senhor, essa cidade rendida diante de Ti, Senhor. Nós oramos pela região de fronteira. Nós oramos pela região de fronteira, Senhor. Essa região tão abandonada, tão esquecida, mergulhada nos seus pecados, Senhor, e na sua iniquidade, mergulhada numa vida de transgressão e desobediência, Senhor. Nós oramos pelos pedófilos, Pai. Nós oramos pelas prostitutas. Nós oramos pelos homossexuais. Nós oramos, Senhor, pelos drogados, pelos moradores de rua. Nós oramos, Senhor, pelos marginais, pelos violentos. Nós oramos, Senhor, por cada vida. Nós oramos, Senhor, pelos noia. Nós oramos, Senhor, por essas vidas. E nós oramos que o Senhor nos alcance e que o Senhor nos dê graça e oportunidade, Senhor, de chegar a eles, de levar a eles uma palavra, de levar a eles uma mensagem, de levar a eles, Senhor, a boa notícia. E que pela Tua graça, Senhor, o Senhor nos dê palavras para entrar naquelas trevas, porque a Tua palavra diz, Senhor, que o povo que habitava em trevas, a eles o Senhor levou a luz. Nós estivemos, Senhor, um dia no lugar das trevas. Nós estivemos um dia, Senhor, no lugar de desengano, de doença. Nós estivemos um dia, Senhor, no lugar de trevas. E o Senhor nos alcançou. A Tua misericórdia nos alcançou, Senhor. Nos ajuda a alcançar outros, Pai. Nos ajuda a alcançar outros, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Amém. Deus te abençoe. Sente aí no seu lugar.